que é direito escolhamos para nós e conheçamos entre nós o que é bom. Preciosos ouvintes, irmãos e irmãs, é com a graça maravilhosa que nós estamos aqui para mais esta abençoada programação, trazendo esta palavra de Deus ao seu coração. Lemos aqui no livro de Jó, capítulo 34, versículo 4. Veja o conselho que Jó está dando, meus irmãos. O que é direito, escolhamos para nós. Agora veja, Deus deu para cada pessoa o poder da escolha, ou seja, o poder da decisão. Agora esta palavra, escolha, meu irmão, ela tem 4 principais adjetivos. O que significa? Primeiro, ato ou efeito de escolher. Segundo, opção. Terceiro, preferência. E quarto, seleção. Então estes são aí os 4 principais adjetivos desta palavra escolha. Agora Deus, sendo um justo juiz, Ele deu para cada pessoa, cada ser que Ele criou, meu irmão, o direito de escolher o seu caminho. Até mesmo para o diabo, Deus deu o poder da escolha. E na mensagem, aquele dia no Calvário, no parágrafo 30, o profeta de Deus afirma isso, dizendo: o pecado não começou na terra, o pecado começou no céu. Lúcifer, o diabo, quando era uma criatura condenada por sua desobediência antes dele chegar na terra. O pecado começou no céu, onde Deus colocou os anjos e assim por diante, sobre as mesmas bases que ele coloca os seres humanos. Conhecimento, a árvore do conhecimento, ou seja, a árvore do bem e do mal, está diante de cada ser humano, cada ser que Deus criou. Veja o profeta dizendo, até mesmo o diabo teve que fazer a sua escolha. E o que ele escolheu está em Ezequiel capítulo 28. Ele escolheu ser Deus, usurpar aquela posição de Deus, ser adorado como Deus. Por isso ele foi expulso ali do céu para vir para a terra. E veja, quando Deus criou o homem, criou Adão, o primeiro homem, a matriz, então Deus também colocou Adão sobre este livre-arbítrio. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17, ali está Deus dando o poder da escolha para Adão. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está vendo aí, meu irmão? Então Deus veio e colocou a Adão sobre esse livre arbítrio, essa livre escolha. E hoje cada ser humano, Deus também coloca ele
sobre estas mesmas bases que ele colocou Adão e Eva. Até mesmo Caim, meu irmão. Veja, Caim, ele era do maligno. 1 João, capítulo 3, versículo 12 diz: não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as obras de seu irmão eram justas. Veja, mas antes dele cometer aquele primeiro homicídio, irmão, olha aí está a coisa. Ali estava uma semente da serpente, uma semente do diabo ali. E Caim descaiu o seu semblante, ele desejou matar o seu irmão. Mas antes dele executar aquele ato, aquele primeiro homicídio, então Deus deu para Caim, meu irmão, a opção de escolha. Está em Gênesis capítulo 4, você pode ver isso aí. No versículo 6, Deus disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, aí está a coisa, está vendo, irmão? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Em outras palavras, meu irmão, Deus dizendo para Caim: Caim, se tu fizer o bem, se tu fizer igual a Abel, eu te aceitarei. Mas Deus o colocou ali sobre este trevo. Deus mostrou para ele, meu irmão, esses dois caminhos, o bem e o mal. Mas Deus sabia qual seria a escolha de Caim. Ele sabia o que estava no coração de Caim. Caim não era de Deus. Caim não era da linhagem de Adão. Não, Caim era do maligno. 1 João 3,12. Nós lemos aqui. Então Deus já sabia de antemão qual era a escolha de Caim. Mas Deus, sendo o amor, Deus sendo um justo juiz, ele ainda deu para Caim a opção de escolher se ele queria fazer o bem ou o mal. Veja, Deus dá para cada pessoa este poder da escolha. Na mensagem Escolhendo uma Noiva, parágrafo 14, o profeta de Deus diz assim: em muitas coisas da vida nos é dado uma escolha. A forma de vida em si é uma escolha. Nós temos o direito de traçar nosso próprio caminho, irmão. Escolher o nosso próprio caminho da forma que desejamos viver. A educação é uma escolha. Nós escolhemos se seremos cultos ou não. Veja, esta é uma escolha que temos. O certo e o errado é uma escolha. Veja, irmão, e cada homem, cada menino, cada mulher, cada menina tem de fazer esta escolha. Agora, em muitas coisas da vida nos é dado uma escolha, irmão. Mas a escolha principal que você vai ter que fazer, irmão, grave bem esta pergunta. Esta é a escolha principal que cada homem, mulher, menino, menina vai ter que fazer. É aonde você passará a sua eternidade, irmão. Nós estamos falando das escolhas naturais aqui, as escolhas cotidianas da vida. Mas o real propósito desta mensagem, deste programa, sobre este assunto escolha, é mostrar para você, meu irmão, minha irmã, que você precisa fazer uma grande escolha. Você precisa fazer a principal escolha da sua vida, onde você passará a sua eternidade, irmão. Agora veja, se você tem rejeitado a Deus muitas vezes, irmão, o profeta diz aqui, haverá uma vez que você o rejeitará pela última vez, irmão. Veja, e até mesmo no Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminho que ao homem parecem direito,
Ou seja, parece uma boa coisa. Mas diz aqui, mas o fim dele são os caminhos da morte, irmão. Então você deve escolher o quê? Escolher o bem. Escolher servir a Deus. E não escolher servir o mundo. Mas tem pessoas, meus irmãos, que eles escolhem o mal. Eles escolhem o mal. Isso está em 1 João, capítulo 3, versículo 19. Jesus está dizendo ali. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Que luz é essa? A palavra, o amor, o bem. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, meu irmão, porque as suas obras eram más, as mesmas obras de Caim. Então eles escolheram, eles estão preferindo o mal. Eles estão preferindo este céu aqui. Eles estão preferindo viver sua vida esplendidamente e regaladamente, meu irmão. Mas se você é um filho de Deus, se você tem uma semente de Deus aí dentro de você, não escolha o caminho do mundo, não escolha o caminho do pecado, não, escolha servir a Deus, meu irmão. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezarás o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, meu irmão. Então você deve escolher qual o caminho que você vai trilhar. Se é o caminho da graça, se é o caminho da salvação, se é o caminho da rejeição pelo mundo, mas ser aceito por Deus, ou é o caminho, meu irmão, de ser aceito pelo mundo e ser rejeitado por Deus, irmão. Muitas pessoas, elas estão cocheando entre esses dois pensamentos. Elas estão querendo servir a Deus e ao mundo. Elas querem andar na igreja e andar no mundo ao mesmo tempo. Veja, eles desejam permanecer na Babilônia e continuar se regozijando com as bênçãos dos céus. Você tem de fazer a sua escolha, meu irmão. Você não pode permanecer no mundo e servir a Deus ao mesmo tempo. Não, é o que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 24, irmãos. Nós temos que escolher. Veja, quando Elias estava ali com aqueles profetas de Baal, que eles tentaram queimar aquele sacrifício, aquele altar, e Baal não respondeu, porque Baal não existe, era mudo. Mas quando Elias clamou ao Deus verdadeiro, ao único Deus, do alto, ele respondeu, e ele queimou, incendiou aquele altar, mostrando que ali era um profeta verdadeiro, de um Deus verdadeiro. Então Elias afirmou em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou ao todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o. Porém o povo nada respondeu, ou seja, eles ficaram emudecidos com aquela palavra de Elias, irmão. Mas eles tinham que escolher. Eles estavam querendo servir ao Deus de Israel e a Baal ao mesmo tempo. Então não podemos servir a dois senhores, irmão, a dois caminhos. Hoje as igrejas estão dizendo aí, os pastores: irmã, você pode se vestir da maneira que você quiser. Deus só quer o seu coração, irmão. Você pode beber uma bebida alcoólica, fumar o seu cigarrinho, jogar o seu futebol. Deus só quer o seu coração. Não, meu irmão. Não podemos dar o nosso coração para Deus e o nosso corpo servir de cabide para o diabo. Não. Deus, ele nos quer de corpo, alma e espírito.
Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos santos e em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Então nós não podemos dar o nosso corpo para servir de cabide para Satanás e o nosso coração para Deus. Aí vamos ferir a Bíblia, Mateus 6:24. Ou nós vamos aborrecer a um e amar mais o outro. Não podemos servir a dois senhores, meu irmão. Não pense nisso. Mas veja, o caminho do ímpio, irmão, é prosperar. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 31, irmão: não tenhas inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Essas rainhas aí, essas mulheres, as rainhas de sexo, como o profeta diz, esses homens aí que são deuses da terra, irmão, não tenha inveja dele. Eles escolheram o seu céu aqui. Mas você é uma semente de Abraão, meu irmão. Você não escolheu essa vida. Não, você não escolheu esse céu. Você escolheu uma cidade cujo o artífice construtor é Deus, irmão. Você escolheu ser rejeitado pelo mundo e aceito por Deus, irmão. Mas veja, irmão, se você não tem ainda uma força para fazer a sua escolha, peça a Deus, irmão, que Ele vai te dar esta força. Salmo capítulo 25, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher, irmão. Tá vendo aí? Você teme ao Senhor, você respeita ao Senhor, você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, irmão, então Ele te dará força. Ele te dará a decisão correta na sua vida, meu irmão. Todas as vezes, irmão, que você tem uma escolha a fazer, se você vai comprar uma casa nova, se você vai comprar um carro novo, até mesmo se você vai escolher uma noiva, o profeta mostra isso. Casamento, irmão, é a segunda coisa mais importante que você tem na sua vida. E isto deve ser feito à base de oração. O profeta diz: quanto mais você ora acerca do assunto de casamento, irmão, não é o suficiente. E ele também diz: é melhor orar do que namorar. Mas as pessoas preferem namorar do que orar, meu irmão. Veja, lembre-se, falando sobre escolhendo uma noiva, falando sobre casamento, Jesus disse em Lucas 17, Mateus 24, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele mostra para nós ali que eles casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então, o assunto de casamento ele é muito sério, meu irmão. E as pessoas, elas estão agindo de uma maneira relaxadamente, mas Deus não. Deus leva o assunto de casamento muito sério. Então, esta escolha que você vai fazer, a companheira que você vai escolher, lembre-se disso, meu irmão. Lembre-se disso, irmã, você que está aceitando se casar com esse rapaz. Os votos são até que a morte os separe, meu irmão. É muito sério esta escolha. Então nós temos aí, meu irmão, escolhendo uma noiva, né? Você pode escolher a escola, você pode escolher a cidade que você vai morar, você pode escolher o tipo de faculdade que você vai fazer. Então nós temos muitas coisas na vida, o direito de escolher. Você pode escolher o seu pastor, irmão, você tem esse direito. Você também pode escolher a igreja que você vai congregar. Você pode escolher ser um católico, ou um adventista, ou um assembleano. O Brasil é um país laico. O nosso país permite, a nossa Constituição permite isso. Mas há uma grande escolha, irmão,
que você terá que fazer. E é a escolha do seu destino eterno, irmão. Escolha a salvação. Escolha o caminho dos poucos desprezados do Senhor, meu irmão. Lembre-se daquele rico e Lázaro. O rico escolheu viver a sua vida aqui. Ele escolheu ter o seu céu, ter a sua vida boa aqui. Mas Lázaro não escolheu esta vida. Aqui ele foi um rejeitado. Ele foi um leproso, um doente, passando fome, coletando lixo na porta daquele rico. Mas quando eles morreram, veja, Lázaro, observe isto, meu irmão. Lázaro estava vivendo o seu inferno aqui na terra. E o rico, ele estava vivendo o seu céu aqui na terra. Lázaro vivendo no inferno aqui na terra e o rico vivendo o céu aqui na terra. Mas quando eles morreram, irmão, a condição inverteu. Então Lázaro foi levado para o céu, para o seio de Abraão, pelos anjos. E o rico foi sepultado e nunca mais se ouviu falar dele no Hades. A Bíblia diz no Hades, no inferno. Ele estando em tormento, irmão. Ele queria que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água e refrescasse a língua dele. Mas ele já tinha escolhido aquele caminho. Ali aonde ele estava não havia mais regresso. Oh, meu irmão, nós estamos vivendo agora na dimensão da escolha. Ninguém vai para o céu depois que morre, não. Nem tampouco ninguém vai para o inferno depois que morre, não. Você precisa começar a caminhar para o céu agora, meu irmão. Mas se você rejeitar o caminho do céu, rejeitar a luz, então sobrará para você as trevas, irmão. Se você rejeitar o bem, sobrará o mal. Se você rejeitar o céu, sobrará o inferno. Escolhei para vós o que é bom, meu irmão. Se você não tem este poder, peça a Deus que Ele vai te dar. Mas faça isso antes que seja tarde demais. Enquanto você tem fôlego de vida, você pode fazer esta escolha, meu irmão. Oh, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a fazer a escolha certa, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Destino há de ter a tua alma. Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na
te satisfará. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso dormiste, amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer